Quantos fazem parte dessa noiva que vai morar no céu? Bendito és o Senhor. Vamos cantar. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Aleluia! Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar nos teus olhos serenos e meigos, ah, como eu seria tão feliz assim. Aleluia! Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. O meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Você crê nele? Um dia também. Quantos têm essa esperança? Aleluia! Verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia! Glória a Deus! Bendito és o nome do Senhor. O nosso Deus é fiel. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Adore a Ele, irmão, porque nesse momento tem pessoas respirando por aparelhos, entubadas, dependendo de um oxigênio hospitalar. Olha o nosso privilégio nessa noite aqui. Dá uma maior para mim, irmão. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar
Ó, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Solte a tua voz e adore ao Senhor comigo, vamos lá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida, a tua vida, está nas mãos de meu Jesus, e vive está. Aleluia! E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei na glória ao meu Jesus que vive está. Você consegue sentir a presença dele aqui? Aleluia! Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Amém. Glória ao Senhor. Se coloca de pé por bondade, meu irmão. Vamos encontrar na palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo de número 7, por bondade. Quero que os irmãos encontrem. Aleluias. Deus abençoe os irmãos, muito bom som. Mateus capítulo de número 7. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Verso de número 13, meus irmãos. Quero ler com os irmãos 13 e 14. Aleluias. Que está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que o conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Pode se assentar. Eu estava, confesso para os irmãos, um pouco preocupado, mas Deus, como aprove ao Senhor a nos conduzir a esta oportunidade aqui, aprove a Deus também trazer uma palavra ao meu coração.
E essa foi a mensagem, orando a Deus, que o Senhor fluiu no meu coração, não só nesse dia, mas já no momento em que o pastor Isaac me convidou para estar aqui. Como eu vinha para a região, até a cidade de Reserva, ele pediu se eu poderia estar aqui, e eu falei que sim. Fui pedir uma palavra a Deus e o Senhor me trouxe a esta passagem. Eu tenho certeza que Deus falará conosco, que nós, nessa noite, ao ouvirmos a voz do Senhor, visto que é um culto de ceia, visto que é um banquete para a igreja do Senhor, e o culto de ceia, meus irmãos, não é nada mais, nada menos do que um grande banquete, e um anúncio da volta de Jesus. Quando nós tocamos no corpo e no sangue de Cristo, nós estamos, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 26, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluias, glória a Deus. Então, quando nós tocamos no corpo e no sangue de Cristo, nós estamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos anunciando a vinda dEle. Aleluias. Mas o texto que eu li é um texto que a gente escuta muitos pregarem, mas Deus aprove ao Senhor trazer uma mensagem no meu coração nessa noite. E eu não só quero trazer aquilo que Deus quer, porque não serve primeiramente é para mim, não somente para a igreja. Eu aprendo muito com as mensagens que Deus me dá, as mensagens que o Senhor traz ao nosso coração. E quando se trata desta passagem, meus irmãos, eu me alegro porque a Bíblia, ela vai nos dizer: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que o conduz à perdição. Perceba que Jesus Cristo, nesta passagem, ele está sendo enfático quando ele vai dizer: entrai pela porta estreita. Perceba que além de Cristo ele dar a vida em nosso favor, Jesus morre na cruz em nosso lugar, ele paga o preço que nós devíamos, ele faz tudo aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. Ele ainda vai nos ensinar: olha, a porta, existe dois caminhos, duas portas, procurem entrar pela estreita, porque a porta larga, ele vai ser claro em dizer, é a porta que conduz à perdição, a porta das facilidades, a porta que muitas vezes se passa com tantas bagagens, com tantos caminhões de bagagens, mas é a porta que o conduz à perdição. E que tempo difícil é o qual nós atravessamos, que tempo amargo que nós estamos enfrentando, tempo de dor, tempo de lágrimas, tempo de angústia, um tempo de aflição, um momento em que as pessoas choram sem quererem ser consoladas. E como entender isso? As pessoas choram sem quererem ser consoladas. Por quê? Eu explico. O momento a qual nós atravessamos é um momento caótico da história da humanidade na terra. Quantos perderam familiares, pessoas que amavam? Quantos perderam, talvez não familiar, mas pessoas que sentavam junto na igreja, que cultuavam junto, ou que trabalhavam junto, ou que estudaram, ou que conviviam, ou que tinham uma certa amizade, e que da noite para o dia esta pessoa desapareceu, e nem sequer um culto fúnebre se pôde fazer, nem sequer um velório se pôde fazer, nem sequer um enterro digno. E isso nós temos visto todos os dias, porque todos os dias são milhões de pessoas dissipadas da face da terra, no meio do convívio de pessoas que amam,
de pessoas que não querem perder o ente querido, ou a amizade, ou alguém que aprendeu a amar no decorrer da vida, mas da noite para o dia se vão do nosso meio, e nem sequer um velório digno se pode ser feito. Com certeza nós não estamos contentes com isso. Então a lágrima, a dor é muito grande nesse período a qual nós vivemos. Momento de aflição. Esse não é nada mais, nada menos do que um dos sinais mais notórios da vinda de Jesus. O Cristo, o dono da igreja, o dono da noiva, ele está anunciando a sua volta, anunciando que ele vai vir, que ele virá. E nós estamos também compartilhando dessa mensagem, por exemplo, como um dia que hoje no culto de ceia. Agora, a pergunta é: como estamos nós para esse dia? Para nos depararmos com esse momento, depararmos com aquilo que é tão anunciado e tão esperado por todos nós, o toque da trombeta, o clamor do amigo do noivo. Como nós estamos para esse dia? É um dia muito comentado e muito falado e muito anunciado, mas porém, de alguns tempos para cá, nós percebemos que as pessoas se falam de tantas coisas, se falam de vitória, se falam de conquista, se falam de novos empregos, se falam de formação, de faculdades. Mas no Evangelho de João, no capítulo de número 6, Jesus vai dizer: trabalhai, não pelas coisas que perecem, não somente pelas coisas daqui, mas por aquelas que permanecem para a vida eterna. Aleluias! Que tempo árduo nós enfrentamos, irmãos, que muitos já não querem nem ouvir falar mais da vinda de Jesus. E muitos pregadores no nosso meio já não anunciam mais. Anunciam um Cristo que mais parece um Papai Noel, que anda com um saquinho nas costas, distribuindo presentes, chave de carro, de casa, distribuindo somente milagres, cura. E não é pecado receber o milagre de Deus, ter uma casa boa, não. Mas os nossos pregadores, aqueles que se intitularizam muitas vezes profetas, são anunciadores das coisas da terra, das coisas que ficarão aqui. E no tempo a qual nós estamos vivendo, nós precisamos entender que o caminho a qual Jesus nos ensinou e que conduz ao céu, continua sendo pela porta estreita. Nós precisamos continuar a caminhada que Jesus nos ensina, a porta estreita. Aleluias, aleluia. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que o conduz à perdição. Cristo não muda, meus irmãos, nunca mudou. Hebreus capítulo 13, o versículo 8, não tem esboço nenhum preparado aqui. Esse é o pão que Jesus traz quentinho na hora da refeição. Hebreus 13, 8. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, se Ele é o mesmo, e Ele falou que nós precisamos prosseguir pela porta estreita para entrar no céu, então nós temos que prosseguir por essa porta, porque se nós tomar o caminho largo, é o caminho
que vai dar lá no inferno. Agora seja sincero, quanto tempo você não ouve mais verdade como essas? A humanidade, nós, a igreja do Senhor, precisamos aprender e entender, queira nós ou não, que o caminho que vai nos conduzir ao céu de glória continua sendo pela porta estreita. Eu não posso tomar o caminho largo, porque não vai dar no céu. Eu não posso tomar o caminho largo por causa de algumas coisas que eu não quero me desprender. Eu não posso prosseguir pelo caminho largo por causa de algumas coisas que eu não quero deixar. Eu não posso tomar o caminho largo por algumas renúncias que eu não quero fazer, pensando que vai dar no céu, porque não chegará lá. Não chegará lá. O caminho que Jesus ensina continua sendo pela porta estreita. Para o céu de glória é pela porta estreita. Deixa eu te dizer uma coisa: vale a pena você e eu entrarmos pela porta estreita, meu irmão, minha irmã. Vale a pena nós prosseguirmos pela porta estreita. Vale a pena nós caminharmos pela porta estreita. É o caminho que Jesus nos ensina. Aleluias. Entre pela porta estreita. Caminhe pelo caminho que te conduz à porta estreita. Quem entra no céu naquele dia continua sendo pela porta estreita. Aleluias. Não adianta nós queremos inventar as coisas. Os homens estão inventando de tudo, pensando que aquilo que era pecado hoje já não é mais. Aquilo que lá atrás era pecado, hoje já parece que não é mais. Estão alargando o caminho, mas a noiva do Cordeiro é uma lâmpada, e tem que caminhar, prosseguir, seguindo os passos do Rei dos Reis, e é pelo caminho estreito. Pecado continua sendo pecado. Se Jesus falou que era pecado, se a palavra continua dizendo que é pecado, continua sendo, porque ele não muda. Aleluias. Se há 40 anos atrás, 50, 30 anos para trás, os crentes de antigamente, meu irmão, entendiam isso, caminhavam olhando somente para Jesus. O foco deles era Cristo. Quando nós entrávamos num culto como esse, não precisava o pregador chegar com uma nota de 10 para ouvir um glória a Deus, um aleluia. A chama já estava acesa. Hoje parece que virou pecado dar glória a Deus e aleluia. Parece que é pecado falar língua estranha dentro da casa de Deus. Ah, mas isso é cafona. Meu irmão, as pessoas, quando entravam na igreja, a fogueira já estava acesa, e essa chama precisa voltar a ser acendida de novo. Não pode se apagar. Jesus é o mesmo. Só que os antigos, eles eram pessoas, meus irmãos, que não precisava pedir para eles ter uma vida de oração. Não. E hoje, meus irmãos, como mudou? Tudo tem mudado de uma maneira trágica. Só Jesus que não muda. A Bíblia vai dizer no livro de Levíticos, capítulo 6, e o versículo 13, que o fogo arderá continuamente no altar. Mas o verso 12 me chama muita atenção, que para isso o sacerdote precisa estar todas as manhãs colocando lenha no fogo, para que a chama do fogo não se apague. E não é graveto não,
Não é fogo de palha, é fogo de lenha duradoura, de cerne, de nó de pinho. Assim o crente precisa ser, que é ser uma bênção na presença de Deus, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, que é vencer esse mundo podre a qual nós estamos vivendo aí. Coloca a lenha no fogo, meu irmão. Coloca a lenha, minha irmã, no fogo. Não deixa essa chama se apagar, porque a igreja, ela nasceu no fogo e ela vai subir no fogo. Crente apagado naquele dia vai ficar aqui. Crente que não tem a chama acesa não ouvirá o toque, o chamado do Espírito Santo. Aleluias, aleluia. Como mudou as coisas. Mas a mensagem é mesmo: entrai pela porta estreita. A mensagem, o caminho que conduz ao céu, continua sendo pela porta estreita. Não adianta nós querermos alargarmos o caminho, porque não dará no céu. Aleluias. Bendito és o nosso Deus. É tempo de nós despertarmos. Por isso Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 5 e versículo 14: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ezequiel no capítulo 7 e versículo 2, Ezequiel vai escrever: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra, queira eu e você ou não, ele vem, e nós precisamos estar como as virgens prudentes, não como as loucas, que apenas tinham azeite, que permanecia sua lâmpada acesa por um pouco de tempo. Aleluias, glória a Deus. É tempo de nós nos levantarmos, deixar um pouco o celular de lado, e ir ao joelho, aos pés do Senhor Jesus. Porque hoje se passa 2, 3 horas nas redes sociais. Consegue passar. Agora, como você me diz que ama a Deus, se não tira meia hora de oração? Como nós amamos a Deus, se nós passa 2, 3, 4 horas lidando nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram? Mas e orando? E a oração, o que te leva a ser íntimo de Deus é a oração. Essa história de vir aqui, que eu vou colocar a mão na tua cabeça e tu vai ser cheio de Deus, negativo. Ser cheio do poder de Deus é no jejum. Conhecer a Deus somente através da palavra. Conhecer a Deus somente através disso aqui, ó, só da Bíblia. Ser íntimo de Deus é na oração que você tem intimidade com o Senhor. É na oração que você ouve a voz do Espírito Santo. É na oração que Ele te conduz. É na oração que Ele te ensina. É na oração que Ele te mostra o caminho a seguir. É na oração que Ele é íntimo teu. As pessoas querem conhecer a Deus, até se cantam muitas músicas, muitos louvores, que quer ser fiel, que é isso, aquilo, mas não é. Não conhecem a Deus. Tem gente que faz muito tempo que não ouve a voz do Espírito Santo, que não tem um particular com o Senhor, que não tem intimidade com Ele. Aleluia. Mas Ele está dizendo para você, Jeremias capítulo 2, quando Deus tira o povo de Israel, Ele vai dizer: lembro-me de ti, quando caminhavas no deserto. Israel era para mim particular tesouro, porque Israel dependia somente de Deus. Mas quando entra na terra prometida, esquece do Senhor. Assim somos nós, quando viemos para Jesus, estamos no primeiro amor, choramos, não temos no íntimo esforço para dar glória, aleluia, mas o tempo passa,
E nós parece que esquecemos de tudo isso. Cadê as lágrimas do povo que ama a Deus? Se chora na frente da novela, mas não chora mais nos pés de Jesus. Se chora por se emocionar com alguma coisa na televisão ou nas redes sociais, mas não tem lágrimas para o Senhor. E nós temos a audácia de dizer: eu te amo, Jesus. Como? Que amor é esse? Que amor é esse que não tira 10 minutos de oração ou não para ler um versículo bíblico? O caminho continua sendo o mesmo: entrai pela porta estreita. O caminho que conduz ao céu continua sendo a porta estreita. E a igreja do Senhor tem que acordar, meus irmãos. O tempo da partida chegou. A seara que nós só ouvimos falar amadureceu, e o tempo da colheita chegou. A seara está madura. E enquanto nós estamos aqui nesse momento, milhões de pessoas estão sendo colhidas, rosas no jardim do Senhor. Muitos estão indo direto ao seio de Abraão, ao paraíso, ao céu de glória. Infelizmente muitos estão indo direto para o abismo profundo. Mas a noiva de Cristo, Jesus, nos espera no céu, de braços abertos. Ele está nos esperando. Só que o caminho continua sendo estreito. O caminho continua sendo pela porta estreita. Deixe tudo aquilo que te afasta de Deus, meu irmão. Vale a pena renunciarmos tudo aquilo que nos separa do Senhor. Deixe tudo aquilo que te afasta da presença, que toma o tempo que deveria ser ao Espírito Santo. Nós temos que entender que o céu é real. E nós não somos crentes para ficar nessa terra. E o tempo da nossa partida pode ser hoje, amanhã, nós não sabemos. Mas como estamos nós para encontrar com o Senhor? Aleluias. 1 Pedro, no capítulo de número 2, o versículo 9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vades e anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo está em trevas, o mundo está uma escuridão que é só, e nós não somos mundo. Nós somos a igreja amada, comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Só que precisamos caminhar pela porta estreita para entrar no céu naquele dia. Vale a pena deixar o pecado, deixar o mundanismo, deixar a mentira, a fofoca, deixar o adultério, deixar a fornicação, deixar essa lepra apodrecida e seguir os passos de Jesus. Os passos de Cristo continua sendo pela porta estreita. Jesus não é um Papai Noel que veio distribuir presentinho para um ou outro, não. Jesus veio como Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluias. Romanos capítulo 8: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne é carne. Carne só quer saber das coisas do mundo. Mas Jesus, o Espírito Santo, precisa habitar em nós, para nós não fazemos parte dessa condenação que o capítulo 8 de Romanos está falando. Temos que ser espirituais, temos que caminhar conforme Cristo quer que nós ande, entrar pela porta estreita, porque muitos serão pegos de surpresa naquele dia. Queira eu e você ou não, Jesus vai vir, e Ele está às portas. Os sinais tudo nos indica que Ele
está vindo buscar a sua igreja. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se coloca de pé, irmãos. Não vou mais a ler porque é culto de ceia. Posso fazer uma oração? Posso orar? Aleluia, Jesus. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Soberano Deus, querido e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, eu preguei a tua palavra, Deus. A tua igreja entendeu e ouviu a tua voz. Senhor, Deus bendito e santo, o Senhor não muda, papai, nunca mudou. E o caminho que nos conduz à vida eterna, ao céu de glória, ao encontro do Senhor, continua sendo pela porta estreita. Então Jesus nos ajude, não largue das nossas mãos. Aqui está a tua igreja, papai, que o Senhor compraste na cruz do Calvário. Aqui está o teu povo, Senhor. Oh Deus, aleluia, a tua igreja amada, ó Pai, a qual verteu o teu sangue lá na cruz do Calvário. Senhor dos senhores, segura bem firme nas mãos da tua noiva. Deus, ajuda os irmãos, aquele que está fraco, renova, dá força. Senhor, fortalece a tua noiva nessa localidade. Ajuda, Senhor, os irmãos pastores, os obreiros, ó Senhor, que estão na frente dessa grande obra. Aqui está o teu povo, Jesus, que veio para te adorar nessa noite, participar deste banquete, Pai. Abençoa a tua igreja, renova, restaura, levanta aquele que está caído, dá força ao cansado, tira o necessitado do monturo e restaure as forças daquele que não tem nenhum vigor. Pai, fica conosco, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus.